testemunho é para mim. Né? Testemunho é na pano. Acho que zina wandambo mas zina dili na longambo zinango, né? É assim. Inês, para o toma de longa assim. Tenho 7 anos a trabalhar, né? 7 anos de licença. Ndaga senza 4 anos antes de a Chechino Guriri, Galerio. 3 anos depois de Chechino Guriri, o Galerio. Mas, para chakani dagads, agora porque ele dagawi aguno, igreja, perge si, tichataka kuma usco. Até o ano de seca. Nós sempre não vivíamos bem, eu com a minha senhora. Fica grande no Japão. Soro bangumo antes de vir a Chechimuro. Eu com essa mamãe. Diga tu aos meses. Só bangumo mas. Eu de ver andar assim, eu mesmo. Quase coisas que não. Sozinho para o centro, de gagas, giros, não gosto de nada, de cada saída mesmo. Se não fosse essa igreja, estar nesse lugar, eu não teria a minha linda esposa que está aí, não teria a minha linda esposa que está aí. Nem ainda vence, não teria. Petanga de Chechugo, eu deve a igreja ter tempo estava na mesa. Quando saí da mesa, o apagano funza eu não agora para a mesa, se eu tive para a mesa, por que mesmo? Então eu vou entrar com ele. Eu disse nada, lá tem propósito para mim. Né? E cara, o Chechugo tem propósito para mim. Se eu sair daquele lugar é porque Deus organizou uma outra coisa para mim. E no dia, não me lembro, eu tenho aqui o registro. No dia 15 de novembro, fomos dito, porque eu com minha senhora havia problema de não tínhamos criança, né? Esse tempo não tinha, no dia 15 de novembro, taga vunza tenga flata e daga comprei, não tínhamos criança, fomos orando. Depois, no dia 7 de junho, né, pai aqui pregou sobre Neemias, né? Foi no ano passado isso. Pregou sobre Neemias, capítulo 13, versículo 1. Ele pregou nesse dia, no dia 7 de 7 de 2018. Depois de pregar nesse lugar, Takanini akawia kumba pangu. Panependa nafanya pagani funzasi, atenda registrado aqui. Pagani funzasi. Hiyo italista de criança que você quer, nome. Mama itayo lista. E wakataka kunyola ni mama. Mas akatanga ndio managazi. Iora ndio akatanga onyola, mas zina nakatanga onyola ndio managazi. Depois kozoya na rumea hili. Ili nakatanga na rumea hili ndio zote zisane managazi umwe. Mas petaka funzo de nyorai, quem escreveu primeiro foi a minha senhora. Aqui no Gatete. Ndio akatanga onyola. Olha, zina nakatanga onyola, temos aqui. Tá aí minha senhora, pode vir para aqui. Eu no dia 14 de junho de 2018
a 2018 eu estava completando ano. Ele me ofereceu flauta. Mas já vai me oferecer flauta. Está aqui, 2 flautas. Depois pagar e passar a cabeça assim. Até agora não ia. Pangua ino. Mononga monemana. Pano. Assim seja. Agora, tanga kutenga machira. Pakari bendenga. Compramos. E registrei esse dia. Faz nesse dia. No dia 7 de 7 de 2018. Já akanifunza kuti kugorenoya pane nguva inakulonga mulechii munemana pano ndikati assim seja. E está aqui a minha filha. Está aqui. Está abolido por causa dessa igreja estar nesse lugar. Está aqui a igreja acabando aí prometendo nada. Aí, mano, até paneiro uma vez, pane família acabou ligando e cadeba. Pane pedamou com funzisira. Já você tem algum devido jornal de algum sana, não diga tudo, os ochepa, o para tudo. Onde sinal o bandimana. Aqui 50, não fomos, mas está aqui a igreja. Não meteram. Eliana, da Patronela, Osvaldo, Vasco, Meirelles. E há um dia que estava a se quebrar barreira aqui na igreja. E barreiras 2018. Pane pendaga pagata onde era para comprar cimento, para comprar cimento, e daga muka le makarata mairi cimento, entendeu? E nem chawiza chini makarata mairi cimento. Não tinha criança, não se dá mana. E pane pendaga rangaria nguene, daga chichi. Mas eu se tivesse um carro, podia andar nini? Carro ainda não alugaria para andar com uma jecha ainda chiteira nem angu, mas com minha filha atrás, com minha mulher à frente. Gente, garango é nebas. Não ia para dona Matilde e agora tenho. Agora ficaram agora quando kwenda watu kama jecha. Ndinaenda na mwanangu na mkazi wangu, techienda kutuparisa majecha. Nekare podemos alugar um carro para o Dizuse e sustentar nem nedo tenho a supra netsoka com nyumba através da unção que está nesse lugar tenho também meu carro parado lá fora. Sabe? Vai levar. Tenho aí.
chave, dá aqui a chave. Quando o carro de um pai chegou pela primeira vez nesse lugar, me disse, primeiro para andar com abastecer isso, né? Ele não tinha nada, ainda tinha, mas se eu tivesse um dinheiro, eu podia encher tanque, não era mais nada. E não precisava de tanque mangas, eu malito mangas, entende coisa disso, mas eu não tinha mesmo. Mas da cá ia quando na matigua e pega da caro o buchimoio não fez muitos dias antes de chegar na minha casa. Quando chegou na minha casa eu também pisei naquele sítio e disse também que era meu. Está eu mesmo. Abaixa. Tá bom. Eu queria só testemunhar nessa parte que quando wakapigira twakawanda, através da unção que está no nosso pai, já temos a nossa criança, ela é minha mulher, nossa criança, né? E também tenho essa chave aqui. Posso deixar também 2 minutos para ela falar alguma coisa. Mas eu agradeço muito a existência da igreja nesse lugar. Mudou a minha vida e muita coisa mudou mesmo na minha vida. Através Jesus, é isso mesmo, de problema de conceber. Não tinha problema de conceber. Fizemos 1 ano e 6 meses sem conceber, com o mesmo problema do que? De filho. Mas, quando chegou o dia de nascer, nada que complicou. Prófeta aqui, naquele domingo, quando eu estava aqui para seguinte nascer na segunda-feira, ele disse assim: todas as pessoas estão de barriga, vir aqui em frente para chorar, e eu, no dia do parto, estarei lá em frente. E é isso de diferença que aconteceu. Eu não senti muitas dores, minha bolsa não estourou, mas fiz de vomitar. Vomitei muito durante a noite, para dar seguinte, às 3 horas, ligava a mamãe, veio me levar como para a vila. Consegui sair daqui, fui para a vila, sem nenhum problema. Ao chegar na vila, quando entrei na sala de parto, disse-me que a senhora já está quase para nascer. Fiquei aí, mamãe disse, vamos esticar a perna. Esticamos a perna e voltei, nasci, mamãe na porta a sair, logo eu estou a nascer. Mas ao nascer, aquela enfermeira teve pecado comigo. Mas esse pecado foi quebrado no nome de Jesus. E eu quando acabei de nascer, aquela enfermeira me tirou placenta. Que placenta que mata. E eu nasci, a enfermeira me tirou placenta. Fiquei 5 dias com placenta. Que uma coisa que nunca vai acontecer, que nunca acontece. Placenta, se você não tira naquele mesmo dia, você morre. Mas eu com milagre. E eu fiquei 5 dias daquela cair no umbigo. Aquela caiu no umbigo com 3 dias, mas com placenta na barriga. E se sentia essa parte aqui estava inflamado. A fazer massagem, como dizem, né? Quando alguém nasce, tem que fazer massagem. Fazia uma massagem e sentia, quando fazia esse lado, eu virei esse lado. Quando fazia esse lado, eu virei esse lado. Mas eu não morri. Pela graça do homem de Deus, que ele declarou aqui no dia antes de eu nascer. Disse a ele em frente. Mas depois de eu nascer naquele momento, não fiz 30 minutos. Voltei e disse, mamãe, eu não estou me sentindo bem. Estava com profetisa. Mamãe disse, como é que estava com aquela enfermeira? Fomos lá, falamos com ela, nos despachou. É de ver depois. Mas depois de nós sair daquela sala de parto para quarto de mãe que ficam com bebês, aquela enfermeira ficou a passar mal, nem andar, nem falar, nem nada. Nós fomos, voltamos mais para com ela. Ela ainda vai conseguir nem levar na cabeça. Ela vai assim, só assim, andar, a chorar, dizer minha perna me doeu. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Só para você ver que o homem de Deus, quando fala alguma coisa, aquela coisa vai acontecer, você só tem fé que tudo vai acontecer.
Só nós duvidamos que, mas ele vai estar lá, será que ele é anjo? Ele é anjo, sim, que foi enviado Jesus Cristo para vir nos proteger aqui. Mas se não fosse isso, ou eu, ou o bebê, porque aquele que é uma mentalidade, depois de parto, o bebê vai para a sua idade. Ou o bebê, ou eu, podia morrer por causa daquela placenta, ou o bebê podia morrer por causa do espaço idade. Mas eu, bebê, nós estamos aqui em nome de Jesus. Ninguém morreu, estamos aqui com muita força, com energia. Desde que esse bebê que nunca ficou doente. Só para vocês verem que esse bebê está bem protegido. E para vocês saberem que esse bebê é profetiza. Ela me traz patronela. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Nós devemos ter fé que nós estamos sentindo aqui. É verdade. Mas nós duvidar, nada vai dar certo. É só você ter fé. Dizer que homem Deus, quando falar uma coisa, aquilo vai acontecer. A paz de Jesus. Maoga para Jesu. Eso para fortificar wamwini wetu wakagala po wanabeta wamwini wataka kuya nasi wanaja seraki zinaita está no lugar cedo já tem nesse da Jesu. Maoga para Jesu.